Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu vou trazer para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre os princípios do Pilates, certo? Para quem não conhece o Pilates, ele é uma técnica, tá? Desenvolvida por Joseph Pilates, onde ele trouxe várias vertentes, né, várias atividades juntas, englobando vários elementos, certo? Onde ele trouxe um pouco de características das lutas, do yoga, da dança, balé, treinamentos. Então, cada atividade, ele foi uma pessoa altamente dinâmica, uma pessoa que trabalhou vários esportes, então ele acabou trazendo a experiência dele em relação a esses vários esportes para desenvolvimento dessa técnica, tá? Então, a sua origem do Pilates, ele existe o Pilates clássico, tá? Onde no Pilates clássico tem algumas desenvolve algumas posturas, tá? O clássico ele tem apenas quatro aparelhos, certo? E esse clássico ele é um Pilates mais rígido, onde ele é desenvolvido de professor para professor. Ele vai passando, é como se fossem os discípulos, né? Joseph Pilates deixou alguns discípulos, tá? Ele ensinou a sua técnica e foi passando de um para outro, certo? Não existe, Joseph Pilates não deixou muitos livros, estudos para que as pessoas elas pudessem trazer e desenvolver, não. Existem poucos estudos, mas o que tem comprovado, né, de livros e de vídeos e fotos, vem sendo desenvolvido ao longo desses anos. Então, esse clássico, ele traz mais aquela questão mais da sua origem, certo? Aí, depois começou a ser desenvolvida essa técnica, vamos dizer, alguns professores começaram a desenvolver uma técnica a partir da técnica dele, onde manteve os seus princípios, mas começou a trazer exercícios mais desenvolvidos. Então aí começou a vir o Pilates clássico, não é? Ou contemporâneo. Aí no Pilates contemporâneo, aí hoje está sendo desenvolvido outros aparelhos, utilizam-se bolas, elásticos, enfim, vários outros equipamentos para que a gente possa ter um leque maior de atividades, de exercício. Onde no clássico não, ele tem uma restrição em relação a determinadas quantidades de exercícios, tá? A partir desse contemporâneo, aí foi sendo criados vários outros, desenvolvendo vários outros pilates, né? O aeropilates, suspensos pilates, o pilates funcional. Então, porque, pessoal, essa técnica ela é tão interessante que as pessoas elas foram aprendendo e foram vendo a possibilidade de trazer essa técnica, esses princípios para a sua realidade. Então, aí por isso que essa técnica de Pilates, ela foi tendo cada vez mais tanta expansão, não é? Não só aqui no Brasil, mas no mundo, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns benefícios do Pilates para quem pratica. Lógico que os benefícios dependem de cada aluno, da sua individualidade, depende do qual o objetivo pelo qual o aluno foi buscar o Pilates, porque existem vários objetivos. Não, eu quero trazer, eu prefiro trabalhar mais a respiração, eu preciso melhorar de uma lesão que eu tenho, eu preciso trabalhar mais força, mais flexibilidade, eu preciso trabalhar coordenação,
Enfim, cada pessoa ela tem um objetivo, tá? Então, esse objetivo vai de acordo aos benefícios. Lógico que os benefícios são vários, certo? Então, eu vou falar aqui alguns, mas são milhões de benefícios para quem consegue trazer esse princípio, né, esses princípios de forma correta, tá? Então, o controle do corpo, tá? Porque o controle do corpo, porque antes essa técnica Pilates, ela se chamava contrologia, tá? Quando Joseph Pilates começou, contrologia seria a ciência do controle do corpo, tá? Então, esse estudo ele era desenvolvido a partir de atividades onde a gente traz o controle do nosso corpo. Não só apenas dos movimentos do corpo, mas também da respiração e trazer um conjunto em relação a essas atividades. Aí daí a gente trabalha equilíbrio, concentração, coordenação, agilidade, força, tonicidade, alívio das dores, não é? A gente vai trabalhando de acordo com a necessidade do aluno. Corrige problemas posturais, tá? Então ele pode ser desenvolvido também ou por fisioterapeuta ou por um professor de educação física, e hoje também acredito que os professores de dança também podem dar aula de pilates. Ele promove o relaxamento também, alivia as dores, como eu falei já, né? Controla a ansiedade, previne a osteoporose, entendeu? Melhora a respiração, tá? Um dos um dos princípios principais para determinados professores é a respiração. Elimina toxinas, porque como você aprende a trazer uma respiração mais consciente, você vai liberando essas toxinas cada vez melhor. Melhora a autoestima, porque lógico que trabalha o seu corpo como um todo, fortalece todo esse cinturão de estabilizadores da coluna, a gente chama, pode chamar também de powerhouse, não é? Esse powerhouse ele está relacionado com o nosso centro de força, o nosso centro de equilíbrio do nosso corpo, tá? Alivia o estresse, enfim, tantos outros benefícios que podem trazer para você dependendo do seu objetivo, tá? Se você vai buscar o Pilates com um fisioterapeuta ou com um professor de educação física ou com um professor de dança, então cada um vai desenvolvendo essa técnica de acordo com o objetivo do paciente ou do cliente ou do aluno, vai depender de qual será essa intenção, tá? Então a gente vai trazer aqui um de tantas polêmicas, né, que se fala em relação ao princípio do Pilates, que é a respiração. Alguns professores, eles dão muito ênfase à respiração, outros trazem a respiração de forma mais tranquila. Como a respiração é algo que é demorado para a gente ensinar, eu particularmente percebo que alguns alunos eles têm dificuldade, lógico que a gente vai perdendo com o tempo a nossa capacidade respiratória e essa respiração do Pilates é uma respiração consciente, então a gente precisa de vários elementos para poder trabalhar ela de forma correta, tá? Onde às vezes ocorre do nosso diafragma, que é o músculo da respiração, ele está inibido, ele está fraco, ou ele está muito rígido, tá? A gente pode acontecer da pessoa ter uma atrofia na parte da torácica, que você não consegue respirar e trazer toda a expansão da sua caixa torácica. Pessoas que têm ansiedade, o síndrome do pânico, ela pode trazer aquela respiração só mais aqui em cima, então ela não traz uma consciência de sua total capacidade respiratória. Então, essa aprendizagem, essa consciência da respiração, ela requer um trabalho mais
mais demorado. Então eu vejo que é importante, mas que ela precisa ser trabalhada de uma forma com uma junção. Aí com o tempo o aluno ele vai desenvolvendo e vai trazendo essa consciência da respiração, tá? Então a respiração no Pilates, certo? A respiração na técnica do Pilates, eu sou professora de yoga, então cada atividade existe várias formas de você trabalhar a respiração, tá? Então é importante eu frisar isso, que a respiração que é trabalhada dentro dos princípios de Pilates é uma respiração lateral e intercostal, tá? Ela enfatiza mais essa região da nossa caixa torácica, certo? Alguns alunos que já fizeram comigo, eu já dei uma prática sobre exercício respiratório, então eu trouxe esse exemplo aqui, tá? Eu vou trazer para vocês. Vocês podem usar uma canga, ou um cinto, ou um elástico. O elástico é bem interessante, tá? Eu acho melhor aqueles elásticos, mas não quer dizer que você não vai poder utilizar. Então você inspira profundamente e você tem que trabalhar essa expansão da caixa torácica. Porque no Pilates é mais trabalhado essa respiração lateral ou intercostal. Porque ela frisa em determinados exercícios que a gente trabalhe trazendo o abdômen para dentro, certo? O diafragma, onde a gente deve manter toda essa região interna contraída, tá? Então lá na frente eu vou falar para vocês que é a questão do powerhouse. E essa respiração, ela vai, como eu disse, vai trabalhar bastante essa consciência do powerhouse. E o motivo também é que ajuda na contração abdominal, tá? Porque se você inspirar pelo diafragma, se você trouxer essa respiração enchendo o abdômen, como é que você vai trazer o abdômen para dentro, não é isso? Então você precisa trazer o abdômen para dentro, não só o abdômen para dentro, depois eu vou mostrar, mas que tem que trabalhar certo? Toda essa região. Eu tenho observado nessa minha experiência que eu sou bem inquieta, né? Acho que é o meu jeito de ser mesmo, né? Eu também sou um pouco ansiosa. Então, assim, de acordo com a minha experiência, eu tenho observado o quê? E, assim, eu sempre vejo vídeos de outros professores dando aula, já fiz aula com alguns professores e tal. Lógico, eles trabalham realmente essa respiração lateral intercostal, tá? Mas aí alguns professores trabalham inspira, aí solta, fechando. Outros trabalham inspira e solta. Outros trabalham fazendo esse barulhinho do mar, tá? E ainda tem outra respiração que eu vou mostrar aqui logo em seguida, certo? Então é importante você observar qual a forma que você vai exalar, que vai te dar mais segurança, que vai te dar mais consciência de exercício. Eu, particularmente, quando eu trabalho alguns exercícios que requerem mais força, mais concentração, mais consciência, eu inspiro e solto trazendo o umbigo para dentro. Isso me dá mais consciência e, de certa forma, ativa mais as minhas células internas no meu abdômen, certo?
Isso em relação à minha experiência profissional e enquanto aluno também. Outra coisa. Aí também existe a questão da respiração em padrões respiratórios específicos. É outra característicazinha da respiração. Esse padrões específico, ele está relacionado o quê? É quando você inspira em um movimento e solta o ar em outro. Inspire em um movimento, solta o ar em outro. Aí vai depender da forma como vai ser a aula dada, tá? Se eu vou trabalhar, eu tô com um pezinho aqui, eu vou trabalhar força, eu vou soltar o ar no momento em que eu vou fazer a força, porque dessa forma eu consigo trazer o abdômen para dentro e trabalhar o meu powerhouse, que é o objetivo é esse, é trabalhar o nosso powerhouse, nosso centro de força, nosso centro de gravidade, que é o centro que nos dá sustentação, tá? Então você inspira e solta. Ou inspira. Eu não sei fazer outras respirações, é acostumado. Observou que no momento que eu fecho, que eu trago a força, eu solto o ar, certo? Se fosse o contrário, um exemplo, se eu fosse fazer abdominal, no momento em que eu vou diminuir essa pressão abdominal, eu vou inspiro. Aí fica assim, totalmente diferente em relação forças contrárias, né? Eu inspiro e solto. Aí eu vou secando, vou diminuindo essa pressão dentro do meu abdômen, tá certo? Então, esse padrões respiratórios específico, ele está relacionado com isso. Esses padrões, eles ajudam a trazer um ritmo, tá? Ao nosso exercício e trazer uma dinâmica, para que o exercício ele seja de forma mais dinâmico, mais organizado e que traga uma consciência melhor do nosso exercício. Aí vem a respiração ativa, tá? A respiração ativa, eu utilizo ela pouco, quanto professora, eu utilizo pouco. Mas eu acho que mais por falta de conhecimento. Talvez a partir de agora eu comece a utilizar ela mais. E ela é bem interessante. Ela é uma respiração que ela empurra, traz um pouquinho mais de força, o seu abdômen para dentro. Ele fala aqui como de forma de percussiva, né? Aí você vai enchendo. Então, cada exercício ele vai trazer uma característica diferente e o professor vai utilizar de formas diferentes de acordo com o seu exercício, tá certo? É bom frisar isso. Deu para entender, né? Ó, tive que sair um pouquinho, ligar a luz para poder, que já tá um pouco escurecendo. Então, aí aqui, eu falei, né? Aí, como eu disse, essa respiração, ela é trabalhada de forma individual, tá? Então, ela depende da característica do objetivo de cada aluno. Se for um aluno que tem problema de pressão alta, já não é aconselhável trabalhar com ele dessa forma, entendeu? E depende muito do nível em que o aluno ele se encontra. Se for um aluno avançado, aí dá para eu trabalhar bastante essa respiração, tá? E ele também, ele fala que ele ajuda a injetar mais energia no seu corpo, né? Ele te dá mais disposição, é bem interessante. Aí, segundo Ron Fletcher, né? Ele foi um dos primeiros alunos de Joseph Pilates. Ele fala aqui o quê? Que a percussividade
não deve ser confundida com força, tá? Ela deve oferecer um som e um ritmo à respiração, que varia de acordo com o exercício. Então, não é que você vai. Não é isso, mas é que é bem nesse ritmozinho aqui, tá? Aí a gente vai falar sobre o segundo princípio, tá? Do Pilates, que ele chama-se centro ou centralização, certo? Onde ele está relacionado com o nosso centro de gravidade, que está no nosso corpo, tá? E, Adriana, para que serve esse centro de gravidade? Nesse centro de gravidade é onde está relacionado todo o nosso centro de equilíbrio, tá? E de força. Por quê? A força, a gravidade, ela tem um ponto, tá? Geralmente, deixa eu levantar aqui, geralmente ela está relacionada com essa região aqui. Algumas pessoas pode ser um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa, vai depender da estrutura da pessoa, se o quadril dela é mais largo e tal. Mas esse centro de força, ele está relacionado, a gente chama de powerhouse, né? A casa de força, onde existe uma cadeia de músculos que eles estão englobados aqui, algumas pessoas chamam de cinturão de força, core, enfim, tem vários nomes. Então, ele está englobado nessa região e na base também, até essa região aqui, tá? A base do nosso cóccix, tá? Que é onde tá os nossos órgãos reprodutores, reprodutores, o ânus, a vagina, tá? O aparelho excretor, né? Que a gente chama também. Que a gente chama de assoalho pélvico, tá? Essa parte baixa, né? Que o assoalho pélvico, ele engloba alguns músculos, onde a função dele, esses músculos, eles ficam todos encaixadinhos aqui nesse assoalho pélvico, os nossos órgãos internos, né? Ele fica nesse assoalhozinho, evitando que os órgãos internos, eles desçam, tá? Então, esses músculos, eles precisam ser trabalhados também para que possa trazer uma proteção e evitar incontinência urinária, evitar que futuramente a gente tenha que fazer suspensão de bexiga, também problemas de relacionamento em relação ao sexo e tal. Então, existem vários fatores relacionados a essa questão, tá? Então, esse centro de força ou centralização, existem vários estudos só sobre isso, tá? E é bem interessante porque são vários músculos envolvidos, mas eu acho que um dos maiores desafios em relação a trazer esse centro de força, trazer consciência para as pessoas ensinar, é fazer com que elas tenham consciência em si do entendimento desse powerhouse, tá? Quando eu fiz o curso de Pilates, aí eu fiquei, caraca, que negócio interessante. Por quê? Porque esse conhecimento eu vejo que ele trouxe do yoga, tá? Onde no yoga a gente chama de Mula Bandha e o Dhyana Bandha, e também ele traz o Jalandhara Bandha, tá? O Mula Bandha é nessa região baixa, tá? Do baixo ventre, onde está o nosso assoalho pélvico, onde a gente vai fazer a contração, mas não só essa contração, a gente também vai contrair e sugar. É como se a gente fosse sugar esses músculos lá para dentro. Então, ao mesmo tempo que a gente está nessa base do assoalho pélvico e a gente contrai os esfíncteres, contrai a vagina, a uretra, não é só trazer essa contração. Você vai contrair e vai trazer, vai imaginar essa de sugar, como se você tivesse de cabeça para baixo assim, cabeça para baixo não, sentada como se você tivesse assim aqueles ralinhos de sucção, não é? Aqueles ralinhos, aí você
você sugar, só que é para cima, né? Não é para baixo, tá? Então aí a gente vem, contrai e puxa para cima. Aí no que a gente vai puxar para cima, aí a gente também vai trazer o nosso umbigo para dentro e para cima, tá? Aí ao mesmo tempo a gente vai e traz o queixo alinhando aqui para liberar a nossa cervical, porque algumas pessoas ficam assim, outras ficam com a cabeça mais para frente. Então a gente tem que trazer esse alinhamento, manter as curvas anatômicas na coluna, de cifose, lordose, para que haja uma saúde estrutural, certo? Então, essa centralização, essa questão do powerhouse é muito importante. Eu vejo ele como um dos pontos principais do Pilates, não só a respiração, mas ele também, tá? Então, a parte base desse powerhouse, tá? Ou do ponto de permanência em pé em relação aos exercícios de Pilates, eu trago a minha experiência do yoga, é a postura da montanha, onde a gente apoia os nossos pés no chão, relaxa um pouquinho o joelho, aí o nosso quadril, tá? Essa região aqui, a gente fala assim de bacia, né? Antigamente a gente chamava bacia, a gente tem que trazer ela neutra. Então a gente não pode botar muito para frente, nem muito para trás. É como se fosse uma bacia cheia d'água, né? Se você botar para frente, a bacia com a água vai cair para trás. Se você empinar, a água vai cair lá para frente. Então a gente tem que encontrar um ponto neutro. É um ponto anatômico da nossa coluna, estrutural, nossos ossos, entendeu? Nossas vértebras, que elas têm que ficar sendo apoiadas em cima uma da outra. Se é uma vértebra ficar apoiada devido à má postura durante o dia, senta para um lado, senta no isco, senta no outro, aí as nossas vértebras ela vai tomando formas diferentes, aí vai causar hérnia de disco ou vários outros problemas estruturais, tá? Então, aí aqui ó, eu encontro o meu ponto neutro, aí eu encontrei o meu ponto neutro, certo? Então, aqui eu vou trabalhar essa força de baixo para cima do meu assoalho pélvico, eu contraio ele e eu sugo lá para cima. À medida que você vai sugando isso para cima, o seu abdômen ele vai também encolhendo, porque todos esses músculos eles estão relacionados. Não adianta eu vou trabalhar só esse, como pessoal, eu vou trabalhar só abdominal. Aí você trabalha o reto abdominal, trabalha os oblíquos, e esquece assim, que existe todo um conjunto de vários músculos que estão envolvidos, entendeu? Aí você vem, traz um abdominal forte, mas aí a sua pelve, todos os músculos que estão na parte baixa, eles ficam fracos. Então, o que é que você faz? Você acaba empurrando os seus órgãos internos lá para baixo, tá? Como tem várias pessoas que estão tendo problemas em academias por causa disso. Pega muito peso, não fortalece o assoalho pélvico, aí os órgãos internos baixam, tá? Já existem estudos, tem até fisioterapeuta pélvico, né, que trabalha com isso, pessoas que trabalham, que tem problema de retenção e tal. Então, os fisioterapeutas pélvicos, eles já estão trabalhando em relação a isso, certo? Então, centralização, tá? Aí, o que ocorre? Também esse centro ou centralização ele está relacionado com a atração axial, tá? Onde na atração axial aí a gente organiza, tá? Organizou. Aí o que ocorre? O meu tronco vai estar todo alinhado com o topo da minha cabeça, onde o topo da minha cabeça ela tem que ficar paralela ao teto, certo? Sendo que os meus ombros meus membros eles têm que ficar lá para baixo, então a gente não vai ficar aqui, os ombros vão lá para baixo, ó, fazendo essa força,
lá para baixo, liberando no meu pescoço, liberando minha cervical, tá? Então é isso, tração axial. É como se tivesse um fio aqui no topo da sua cabeça e ele tivesse te puxando lá para cima, e vai puxando cada vértebra, e vai trazendo essa tração axial, a tração que você está apoiado no chão e você sobe lá para cima, tá? Esse é o nosso centro de força, o nosso centro de gravidade. Aí vem a terceira, que é a concentração, onde a gente tem que direcionar toda a atenção e o objetivo do nosso exercício, tá? Onde essa concentração, ela tem que vir do início do exercício, como você vai se